Talentos da PUC. Conheça o estudante de Publicidade e Propaganda que é craque no skate. No último episódio da série Passeio pelo Museu, você vai conhecer as oficinas do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas. Exposição Recortes do Olhar, da artista mineira Tati Mota, chama a atenção de quem passa pelo Espaço Cultura e Fé, no campus Coração Eucarístico. E diante do atual cenário político brasileiro, uma discussão a respeito do manifesto Deixem a Presidente Trabalhar. No estúdio, a cientista política Antônia Montenegro fala sobre o documento e da crise política e econômica que o governo brasileiro enfrenta. Hoje é quarta-feira, 23 de setembro, está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá! A Esplanada do Mineirão é uma grande área de lazer com mais de 80 mil metros quadrados de espaço livre. É um grande ponto de encontro para amigos e família, além de ser destinado à prática de esportes. E não é só isso, o local também está no ranking dos 5 principais pontes de skate do Brasil. Por isso hoje, o Talentos da PUC é diretamente da Esplanada do Mineirão. Você vai conhecer o estudante de Publicidade e Propaganda Bernardo Melo, apaixonado por adrenalina. Veja só! Bom, eu comecei a andar de skate com 8 anos, muito novinho, né? E, na verdade, é até meio difícil falar porque começou uma coisa muito natural. Não tive nenhum amigo que andava de skate, eu acho que eu vi na televisão skate, ganhei de Natal do meu pai muito novo e começou andando na rua. Ele ia pra uma padaria, eu ia atrás, ele me puxando, ele ia no supermercado, eu ia atrás. Eu comecei a competir com 8 anos mesmo, correr campeonatos com 8 anos. E daí de várias viagens, campeonatos, eu conheci muitos estados e cidades do Brasil, de Minas. Fui campeão mineiro de skate, campeão brasileiro de skate, indicado a prêmios melhores skatistas de Minas Gerais por 3 anos. Eu gosto de falar que no skate não é uma competição, sabe? É mais um encontro de amigos e de show de skate para leigos, por exemplo, que não conhecem skate. Acho que é uma das melhores sensações da vida, é você fazer o que você ama. E eu amo andar de skate desde o dia que eu descobri o skate e as maiores felicidades é quando eu boto o skate no pé e remo e ando de skate com total sensação de liberdade que a gente tem. E quando eu não estou andando de skate é coceira na perna porque a gente realmente sente muita falta. Eu escolhi o curso de Publicidade por ser ser um dos cursos que mais tem a ver com skate e tem mais a ver com o que eu vivo no skate, o que eu vivi todos esses anos. Eu estou muito feliz hoje de poder ver esse outro lado e poder ajudar o skate de alguma forma desse outro lado da publicidade, do lado mercadológico da coisa. Bom, eu vou andar de skate para sempre, isso aí não tem a menor dúvida. Espero passar para profissional em breve, se Deus quiser, e poder levar a publicidade junto comigo para poder fazer mais pelo skate. Eu não quero ser só um profissional de skate ou só uma pessoa da mídia da área, mas que os dois possam caminhar junto e eu possa me tornar um profissional de publicidade e um profissional de skate e unir os dois para que o mundo do skate, do esporte de ação, seja cada vez mais visto e mais respeitado no Brasil. Fala galera, eu sou o Bernardo Melo, sou estudante de Publicidade da PUC Minas e sou skatista. Valeu! Esta semana nós estreamos uma série de reportagens sobre o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas. E o que você trouxe pra gente hoje, Sérgio? Bom, Luísa, hoje nós vamos conhecer a parte externa do museu e a oficina onde são produzidos os materiais para a educação. Mas eu não vou contar muito não, porque a gente confere agora o terceiro e último 7º episódio deste passeio pelo Museu da PUC Minas.
saindo um pouco aqui para a área externa do museu, bem movimentado já com os visitantes, muita criança aqui. Nós vamos ver o trabalho realizado aqui fora, material para educação, é isso, Mar? Isso, aqui a gente vai ver uma área onde que eles fazem o material que vai ser utilizado pelos estudantes que estão visitando para fazer atividades educativas. E aqui é uma grande oficina mesmo, o Gustavo está aqui trabalhando no material para criançada, não é isso, Gustavo? Isso aqui é réplica de gesso que a gente faz para as crianças de escola, visita espontânea também que vem aqui de sábado de vez em quando, principalmente nas feiras, que é o público mais alto que a gente pega. Crianças de aproximadamente 10 anos, até 10 anos. Todo museu tem o setor de moldes e réplicas, né? E o Reginaldo Gomes vai contar um pouco pra gente a responsabilidade desse setor. Ah, sim. A responsabilidade é o seguinte, porque vem pra gente aqui os fósseis, por exemplo, ou um animal que é extinto, o esqueleto dele, aí para não fazer perfuração nos ossos, aí vem pra cá, a gente faz os moldes, aí através dos moldes faz a cópia, aí manda para o setor de montagem, que é o professor Gazon Tassiano que cuida, e os originais vai para a coleção da Paleonto. Continuando aqui o nosso passeio, setor de taxidermia. Isso, aqui é onde que são retiradas as pedras e feitas taxidermias que vão para a exposição. Então, o material que chega para a gente, ou oriundo do zoológico, ou de alguma pesquisa, vem para cá, a gente tira a pele, macera o esqueleto e depois a gente monta. Aqui a gente tem a nossa câmara frigorífica, onde estão guardadas as peles que foram retiradas e alguns animais. Vou abrir um pouquinho aqui para vocês verem como que é. Ela trabalha a menos 12 graus. E agora vou mostrar também a maceração. Hoje nós não temos nenhuma peça sendo taxidermizada, então a gente não vai ter nenhuma apresentação de taxidermia. Mas a maceração por dermestre a gente vai ver agora. Bom, o dermestes é um besouro e que sua larva se alimenta da carne que fica ainda no esqueleto. Então aqui a gente vai pegar uma área onde tem o dermestes trabalhando. Tá vendo aqui? Ele está limpando o esqueletinho que está aqui, outro esqueleto que está aqui. Vou apresentar aqui, esse aqui é uma ave. Então ele já está limpando todo o esqueleto dessa ave e vai entregar para a gente limpinho. A outra maceração que a gente tem é através de água corrente. Então aqui a gente tem o Leandro, que é o taxidermista, o responsável pelo setor, e o estagiário Anthony. Eles estão tirando o material que estava sendo macerado. Então vocês podem ver que o material já está todo limpo. Ele vai ter que fazer uma limpeza com água só para tirar todo o cheiro que fica impregnado nele. E olha só que legal, agora nós estamos no grande acervo do museu, onde são guardadas as peças que já foram para a exposição ou ainda vão. Eu vou conversar ali com o Marcos, ele está ali. Esse é o esqueleto de uma preguiça, é isso? Isso, aqui é um esqueleto de uma preguiça gigante, a Nototherium maquinense. Ela foi montada na nossa oficina e ela está pronta aqui para uma permuta com o Museu do Rio de Janeiro. Você conheceu um pouco dos bastidores do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas e viu só quanta gente trabalhando. Marco Aurélio, muito obrigado por nos acompanhar nesse passeio. Obrigado a vocês. Eu quero convidar a todos para visitar aqui o museu. A gente está aberto às terças, quartas e sextas, sábados de 9 às 17, às quintas de 9 às 21 e também a gente está tendo concertos musicais aos domingos. É só olhar a programação e todos estão convidados. Vale a pena conferir e o nosso passeio fica por aqui.
E é importante lembrar que essa é apenas uma parte do trabalho que é realizado por lá. Gostaria de agradecer mais uma vez o Marco Aurélio, o biólogo do museu, que me acompanhou neste passeio. Agradecer também o professor Bonifácio José Teixeira, coordenador do museu, e toda a equipe que reservou um tempinho para conversar com a gente. E realmente vale a pena visitar o local, que fica na Avenida Dom José Gaspar, número 290, prédio 40 da PUC Minas Coração Eucarístico. O horário de funcionamento você confere aqui na tela. E no Espaço Cultura e Fé da PUC Minas, uma série de colagens que traduzem o comportamento do homem no dia a dia. É a exposição Recortes do Olhar, da fotógrafa e artista plástica Tatiane Mota. Confira mais detalhes na reportagem de Marcela Oliveira. No lançamento da mostra, Tatiane falou sobre o processo de criação e o começo deste lado criativo dela. Eu já faço colagens há muito tempo, desde a infância que eu tinha essa mania, né, de guardar folhas de revista, figuras que eu gostava, imagens que eu gostava. A temática da exposição é a nossa prática da escolha, né? A escolha das imagens. A gente é bombardeado todos os dias por imagens, informações, né? E o que a gente faz? O ser humano faz? Ele escolhe, né, o que ele quer ler, né? E isso transforma ele. Estiveram presentes na exposição o reitor da Universidade Dom Joaquim Giovanni Moll, professor Bonifácio Andrade, além de admiradores do trabalho da fotógrafa. Eles nos contaram as impressões que tiveram sobre as colagens da artista. A primeira coisa que me chama a atenção nessas colagens é o retrato do cotidiano, mas a ausência da identidade dessas figuras, né, pela inserção dessas figuras, no caso as câmeras fotográficas, me trouxeram também a ideia de espontâneo, pela retirada dessa identidade e da retratação de uma mistura dessas imagens do cotidiano. Estou achando a exposição maravilhosa, né? Assim, o que a artista Tatiane Mota conseguiu retratar aqui com essas colagens é a visão e o olhar que ela tem do mundo como uma visão de fotógrafa também. A impressão que eu tive é de uma obra assim, bastante dinâmica, porque vários assuntos, né, quando você faz algumas montagens, ficam assim, interessantíssimos, coisas que você assim, não imagina. Tatiane recebeu também o apoio de familiares e amigos que foram prestigiar a estreia dela nesta nova empreitada. Uma emoção, né? Uma alegria muito grande, porque, como você diz, como mãe, a gente acompanha desde pequenininha e a gente nota que esse talento dela só cresce a cada dia. Ela tem uma veia artística muito forte. E eu estou sempre presente, eu gosto muito das coisas que ela faz. E agora ela enveredou pela área de fotografia e as fotos dela são muito sensíveis. A artista fala ainda da expectativa sobre a reação das pessoas ao verem as obras, que ficam em exposição até o dia 16 de outubro. A leitura é de cada um, e isso é que é o legal da arte, né? Cada um lê da forma que a sua experiência, a sua vivência lhe proporciona, né? Então, eu espero que as pessoas gostem. E agora o Espaço PUC vai para um rápido intervalo. Na volta, uma discussão a respeito do atual cenário político e econômico brasileiro. No estúdio, a cientista política Antônia Montenegro vai falar sobre as últimas notícias envolvendo a crise instalada no governo e o manifesto Deixem a Presidente Trabalhar. É rapidinho, a gente já volta. E o Espaço PUC está de volta e agora vamos tratar de um assunto sério que afeta toda a sociedade brasileira. O país passa por uma crise política e econômica que gera a insatisfação de uma grande parcela da sociedade. Esse descontentamento é um direito dos cidadãos contribuintes. É isso mesmo, Luísa. Por isso, hoje, nós vamos discutir aqui no Espaço PUC que muitos consideram, né, que o impeachment da presidente Dilma seria a melhor solução para os problemas políticos do país. E na última quinta-feira, os juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale apresentaram à presidente da Câmara, Eduardo Cunha, um pedido de impedimento contra Dilma Rousseff.
Cunha ainda não se manifestou sobre a possibilidade de abertura do processo, mas um manifesto assinado por diversos profissionais de diferentes áreas foi divulgado neste mês com o nome Deixem a Presidente Trabalhar. De acordo com o texto, as manobras pró-impeachment só prejudicam o trabalho de fazer o país retomar a rota de crescimento. Mas afinal, qual dessas posições está mais próxima da solução para a crise política no Brasil? Para tratar desse tema tão diverso, recebemos no estúdio a socióloga Antônia Montenegro. Antônia, seja bem-vinda ao Espaço PUC. Muito obrigada. Antônia, para a gente começar esse nosso bate-papo, o impeachment seria a melhor solução para o atual, para ajudar a solucionar o problema político do país? Veja bem, se o problema político no país é a incapacidade de se negociar, de se conversar, o impeachment seria uma solução drástica, não seria uma solução, seria uma decisão drástica que não iria resolver o problema, que é da desconfiança da sociedade contra os políticos, do próprio problema da crise econômica que horas vivenciamos. Então, nesse sentido, o impeachment não é solução. Ele é apenas uma intervenção drástica com uma tentativa de se resolver algo por um caminho que não é o caminho da solução. Queremos resolver o quê? A crise, o problema é a crise política, é a crise econômica? Então, nós primeiro temos que diagnosticar qual que é o problema, para depois propor uma solução. O impeachment não é a solução, é uma transição de uma digamos, é a retirada de um governante por um outro. Então, imaginemos que essa seria a solução. Vamos tirar a presidenta, colocar... Quem que seria o substituto? Se a chapa for impugnada, o Michel Temer vai junto. Quem que ficaria até que se chamasse outras eleições? Pessoas que estão na mira da justiça. Resolveria o problema político que ora em curso no país? Então, veja bem, por que o impeachment não é a solução? Porque o problema está mal colocado. Se a gente quer resolver o problema político, que problema? De representação? Que essas pessoas, em tese, não estão mais representando? Quando que a gente poderia? A democracia já prevê uma solução para isso. As próximas eleições, a sociedade pode substituir essas pessoas. Então, já tem uma solução. Se o problema for isso, a insatisfação com quem está aí. Se for mais além disso... Então, digamos, a corrupção, a crise econômica, quem que viria após o impeachment da Dilma ou da chapa da Dilma? Pessoas que estão na mira da justiça, igualmente iríamos continuar com as mesmas dificuldades. Então, não é uma solução, porque, teoricamente, ou em tese, o problema não é esse. O problema não é trocar as pessoas. O problema é a crise de representação, é fato, que vive o mundo inteiro, as democracias representativas vivem o mundo inteiro. No nosso caso, um pouco mais complexo, sim. Como que a gente resolve? Das próximas eleições, amplia-se o espaço para o controle da sociedade civil sobre os políticos. Por que ninguém fala disso? Então, essa é uma questão que tem que ser pensada. Antônia, para muita gente a impressão que fica é que os resultados das eleições de 2014 não foi muito bem digerido pela oposição. De lá para cá, várias manifestações vêm acontecendo pedindo a saída da presidente. Até que ponto essa onda de descontentamento isso gerou essa onda de descontentamento que a gente vê hoje? As eleições elas estavam muito divididas, A margem de um candidato para outro foi muito pequeno e demonstrava mesmo, elas foram muito acirradas, então isso produziu um acirramento no seio da sociedade. Então é óbvio que isso reverbera por um longo tempo em sociedades que ainda, os mecanismos institucionais ainda não estão tão fortalecidos. Nós já temos uma democracia consolidada, mas eles ainda não estão tão fortalecidos a ponto de a vida continuar após esses embates dramáticos. Então, o que parece é que esses resquícios do período eleitoral ainda se reverberam em alguns grupos da sociedade que já tiveram mais força e que hoje estão arrefecendo, porque a vida vai continuar. A sociedade também, ela
se as expectativas dela é de mudança, o que se tem observado é que essas mudanças, essas novas proposições que vêm aí não indicam mudanças, em alguns casos indicam até retrocessos. Então, acho que a sociedade, após um período, uma parcela da sociedade, né, que nós não podemos falar como se a sociedade fosse um bloco homogêneo. Você tem uma pluralidade de interesses, de grupos, né, tanto que as manifestações expressam isso, né? Mesmo naqueles blocos maiores, oposição e situação, você vê a pluralidade no próprio interior desses grupos. Então, a sociedade, a vida vai continuar porque até agora não se apresentou propostas que, de fato, ela vislumbrava como soluções para a crise econômica, para a crise política, para os problemas que hoje nós enfrentamos. Professor, e diante dessa situação, alguma comparação pode ser feita com o impeachment do Collor? Olha, a situação do Collor, você tinha alguns elementos do próprio sujeito Collor, né, do próprio presidente, que impeliram, né, a realização do impeachment. Você tinha uma sociedade que também se mobilizou, é claro que tem situações de uma crise que decorria mesmo a falta de base que o Collor não tinha, que a Dilma quase que perdeu, né? Mas tinha alguns elementos que juridicamente no Collor acho que até sustentaram, né? No caso da Dilma, os próprios juristas, eles têm muitas dúvidas, não há consenso, há muitas dúvidas, né? Recentemente nós vimos aí um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal falando que não há legalmente, que a rejeição de contas, por exemplo, não é um elemento fundante para o impeachment. Então, não há as condições objetivas, né, numa linguagem mais marxista, para que se ocorra o impeachment. O que eu disse inicialmente, o diagnóstico da crise é o quê? A crise de representação. Aí, qualquer crise de representação, a gente vai substituir as pessoas? Como é que ficam as instituições? Como é que elas se sustentam, né? Você está fragilizando as instituições. No caso do Collor, tinha outros elementos que substantivaram um impeachment pessoal dele, né? Bom, professora, e a nossa equipe foi conversar com alguns estudantes, né, para ouvir a opinião deles a respeito deste momento político brasileiro. Vamos conferir? Eu já estou totalmente desacreditada, eu não acredito mais que o futuro do Brasil tenha um futuro, assim, em questão política e economicamente falando. Não é uma coisa que só depende da Dilma, assim, sabe? Eu acho que depende de vários fatores e não só o dela. Nosso país está passando por uma crise e a gente precisa da união, e a união de todos. A partir dessa união, eu acredito que a gente possa começar a reagir referente à crise, mas se a oposição continuar da maneira que está, eu acho que de certa maneira, vai estar prejudicando os trabalhos da presidenta e da situação. Eu não vejo que é isso. Eu vejo que a sociedade está cobrando uma resposta, né? Diante dessa abertura que a gente tem de imprensa. Então todo mundo está vendo o que está acontecendo, não tem como as coisas ficarem omissas, né? E ali está a representatividade do povo brasileiro, eu vejo também dessa forma. Então tem que ter oposição mesmo. Acho que a estrutura política total do país precisa ter uma reformulação que parte também dos cidadãos, que eles precisam mudar a postura deles, e acho que o princípio dessa mudança começa no voto. A nossa população, em questão de política, às vezes é bem leiga. Então, quando a oposição lança algum boato, algum escândalo, eles aumentam muito e a população sempre acredita. E as reações da população não condizem com a situação e até mesmo elas não conhecem de fato o que está acontecendo. Bom, professora, nós vimos aí que as opiniões são diversas, mas a senhora acredita que o relacionamento da presidente Dilma com o Congresso, até mesmo com a população, tem melhorado? A última semana parece que houve um refresco no Congresso, com a votação ontem dos vetos lá, parece que houve um refresco. Mas precisa melhorar ainda mais, principalmente com a sociedade civil, né? Com o Congresso, infelizmente, me parece que ainda essas alianças
baseado em cessão de cargos ainda vai continuar, mas principalmente com a sociedade civil é preciso melhorar a qualidade da comunicação. Professora, muito obrigado por participar com a gente aqui dessa discussão tão pertinente, né, para esse momento. Muito obrigado, seja sempre muito bem-vinda aqui no Espaço PUC. Obrigada, TV PUC, e a vocês. Muito obrigada, professora. E o Espaço PUC de hoje fica por aqui. Não deixe de participar do nosso programa. Envie sugestões para o endereço espaçopuc@pucminas.br. Obrigado pela sua companhia. Semana que vem tem mais Espaço PUC na tela da PUC TV e TV Horizonte. E amanhã você tem um encontro marcado comigo e com o Lucas Franco no Repórter PUC. Dessa vez o tema é a violência contra as mulheres. Até lá!